E não vou morrer, porque de mim vai ficar o mundo que eu construí, o meu Rio Grande, o meu lar, campeando as próprias. Bom dia a todas e a todos. Cumprimentar aqui o governador Eduardo Leite, prefeito da capital, Porto Alegre, Sebastião Melo, a Luciana Batista, presidente da Coca-Cola para o Brasil e Cone Sul, o Eduardo Pereira, CEO da Coca-Cola FENSA, dizer da alegria de vir com a melhor parte da família, que é a Lu. Saudar aqui os deputados federais, o Alexandre Lindemeyer e o deputado federal Marcon, secretários estaduais, municipais, cumprimentando o Possobon, secretário da área prisional e socioeducativa. O Eduardo diz que o Possobon tem um lema dentro das penitenciárias: estou contigo e não abro. Trouxe também Eduardo Wallace Moreira, que é o secretário da Indústria, também está aqui conosco, secretário da Indústria, Comércio e Serviços, mas cumprimentar a todos e todas e da alegria de estarmos nesse momento aqui. A reconstrução de uma hoje, com a reconstrução das mais modernas fábricas do mundo da Coca-Cola. Com equipamentos, tecnologia, automação das mais modernas. Um investimento de 800 milhões de reais aqui em Porto Alegre. E os 7 bilhões que a Coca-Cola vai investir nas próximas etapas no Brasil todo. A Luciana lembrou a última que tivemos lá em Manaus. E um setor que cresce fortemente. Destacar a solidariedade, Eduardo, Sebastião Melo, do Brasil inteiro. Essa é uma marca do povo brasileiro, uma enorme solidariedade no período da tragédia, o país inteiro procurando ajudar. A presença do Estado brasileiro, do governo federal, o presidente Lula esteve aqui pessoalmente inúmeras vezes, parte hospitalar, socorro, escolas, habitação. Aliás, o Ministério da Cidade está lançando um edital nos próximos dias e mais 4.000 unidades habitacionais do Minha Casa Minha Vida, faixa 1, que é aquela que é mais necessária. O apoio ao auxílio reconstrução, R$ 5.100 depositado para 420 mil famílias. A criação do Fundo de Investimento, que o Eduardo sempre lutou por ele, já criado em operação. A folga na questão da dívida do Estado, inclusive no estoque da dívida por 3 anos, que dá 23 bilhões, enfim. Dever do governo do Estado de ser parceiro, trabalhar junto com esse Estado fascinante que é o Estado do Rio Grande do Sul. E trazer boas notícias para a indústria, Eduardo. Nós lançamos a NIB, Nova Indústria Brasil. Então, a primeira, depreciação acelerada. O parque industrial brasileiro está envelhecido. A média de máquinas é de 14 anos. Então, renovar as máquinas, equipamentos. A depreciação de uma máquina era feita, em média, em 15 anos, a depreciação. Agora, em 2 anos. Então, tem 3 bilhões colocados no orçamento para depreciação acelerada, 1,5 bilhão esse ano, 1,5 bilhão ano que vem, para renovar o parque fabril. Depois a LCD, nós já tínhamos LCA, letra de crédito agrícola, LCI, letra de crédito imobiliário, e agora passamos a ter letra LCD, letra de crédito do desenvolvimento, que é para indústria e comércio. É o dinheiro mais barato, porque quem compra o título é mercado, não paga imposto de renda pessoa física, e pessoa jurídica reduz 15%. E esse crédito mais barato é para o tomador, para a indústria, para ela poder investir mais e poder crescer mais.
Aliás, o ano passado nós tivemos 3,4% de crescimento do PIB brasileiro, um crescimento forte, e a indústria de transformação cresceu 3,8%. Ela puxou o PIB para cima. E o Rio Grande do Sul, 4,9% de crescimento, o que mostra que a reconstrução está sendo, graças a Deus, maior do que a destruição, o impacto que teve. Depois, recursos para inovação. São 80 bilhões, BNDES, Embrapi e FINEP, para pesquisa, desenvolvimento e inovação, para a gente poder avançar ainda mais. A lei do bem, também importante para a área industrial, enfim, um conjunto de políticas públicas para fortalecer a indústria. A reforma tributária, quem vende para o Brasil inteiro. Um dia eu visitei uma fábrica de bebidas em São Paulo e fui andando, aqueles tanques enormes de fermentação e tal, e pouca gente, fábrica enorme, dos maiores do Brasil. De repente entrei no salão, uma multidão. O que é isso? Falei, isso aqui é só para pagar imposto. A burocracia e o custo para pagar imposto. Uma multidão. Imagine uma empresa que vende para o país inteiro, cada estado tem uma lei diferente, alíquotas infinitas, é um manicômio tributário. Então a reforma tributária simplifica, porque ela junta 5 impostos sobre consumo e transforma no IVA dual, que é o que o mundo já fez há 30 anos atrás. Ela simplifica, reduz custo, desonera investimento, o que acaba com o crédito tributário e desonera exportação. Mas trazer um abraço muito afetivo a vocês, cumprimentar aqui pelos investimentos, trazer um abraço ao governador Eduardo Leite, ao prefeito da nossa capital, Sebastião, e todo mundo tem uma historinha com a Coca-Cola. Eu não sou do álcool, eu sou da Coca, e há uns meses atrás, eu todo mês vou a Pindamonhangaba. Minhas irmãs moram lá, meu pai era veterinário, e nós temos um sitinho, eu não tenho casa na cidade, só lá no sítio, tem 5 alqueires, bairro da Colmeia lá. E quando eu vou, eu não faço academia, mas eu gosto de enxada. O segredo da enxada é estar bem amolada. A enxada tem que estar bem amolada. Então, 6 horas da manhã, começo a limpar pasto, tirar praga, erva de rato, rabo de burro, dormideira e enxada. Vou das 6 até 10h30, estou pingando. Aí vou tomar uma coca gelada no bar perto de casa. Deixo a enxada na porteira e vou a pé uns 400 metros tomar uma coca gelada. A hora que eu sentei lá no bar, para uma van e desce umas moças de vestido longo e uns rapazes de terno. Me viram, queriam tirar retrato. E eu tentei explicar, estou nesse estado aqui, porque eu estava na enxada. E agora vi no bar. Aí um deles falou, doutor, nós conhecemos bem isso. É pouca enxada e muito bar. Tem que ouvir isso. Parabéns, bom trabalho. Obrigado a todos. Eu vou saudar aqui o presidente Geraldo Alckmin, ao lado da dona Lu. Sejam muito bem-vindos ao nosso Rio Grande. Eu quero fazer de público aqui também um reconhecimento aqui, porque lá em 2018, quando me apresentei para ser candidato a governador, era um ex-prefeito de Pelotas com um pouco mais de 4, 5% de pesquisa, e me apresentei lá para o Geraldo. Tem chance, Geraldo? Vamos atrás disso aqui. E ele me apoiou muito, então muito obrigado, Geraldo. Quero fazer reconhecimento e agradecimento. Cumprimentar Eduardo e todo esse time da Coca-Cola FEMSA, também a Luciana, e agradecer por renovarem essa confiança aqui no nosso Rio Grande, o prefeito Melo, com quem temos trabalhado muito em parceria com os outros prefeitos, e a todos os que já foram aqui mencionados no protocolo. Tem sido dias de especial emoção para todos nós, porque naturalmente eventos como esse, que a gente revive um tanto da dor que nós tivemos, nos tocam profundamente, e claro que um ano depois poder ver se restabelecer espaços como esse, que são de geração de emprego, de movimentação da nossa economia, assim como nós vamos nas casas das pessoas, vemos a retomada de confiança,
nos fazem ter emoções muito, né, diferentes. Ao mesmo tempo que a gente revive uma parte da dor, a gente celebra essa capacidade de superação do povo gaúcho, que aqui foi invocada nos depoimentos que o Eduardo trouxe de colaboradores, de clientes, né, da Coca-Cola, e que é o espírito que a gente vê por todo o Rio Grande. Eu mesmo, quando visitava os abrigos das pessoas que perderam as suas casas, eu imaginava, presidente Geraldo, que eu ia levar conforto, e era eu quem saía confortado. As pessoas me abraçavam e diziam: vamos lá, governador, nós vamos reconstruir, vamos em frente. E claro, o poder público tem um papel, né, tanto na reconstrução das moradias, na reconstrução das estradas, tudo isso está sendo feito. Algumas situações são mais complexas do que as outras, leva um pouco mais de tempo. Mas eu sempre tive muita clareza de que a reconstrução do Rio Grande do Sul, para além das estradas e daquilo que dependesse diretamente de obras e investimentos do poder público, seria feito pelas pessoas, pelos empreendedores, e a gente tinha que facilitar esse processo para quem empreende, desde os microempreendedores até as grandes empresas, porque as grandes empresas movimentam, né, empregos, tocam na vida de centenas, milhares de pessoas, movimentam muito a nossa economia. Então, o olhar para os grandes não é para olhar para o grande, mas por tudo que ele significa, em toda uma cadeia que está associada, tocando na vida dos indivíduos, das suas famílias, né, como aqui foi demonstrado. E olhando para os pequenos também. Essa semana nós tivemos lá na formatura um curso de capacitação que dentro dos microempreendedores individuais, dentro de um programa do MEI-RS, voltado à calamidade, que o Estado colocou R$ 1.500 na mão de cada um dos microempreendedores, dá um curso de capacitação e mais R$ 1.500 depois do curso para fazer uma decolagem. Então, uma forma de incentivar e mostrar que eles não estão sozinhos. Mais de 20 mil microempreendedores no Estado foram atendidos nesse programa. E é impressionante ver, né, assim, o entusiasmo que eles têm nessa retomada deles. Mas, como eu disse, os grandes movimentam muito da nossa economia, e nós também tínhamos uma especial preocupação. Quando comecei a falar com lideranças empresariais, das grandes empresas lá naquele período romano, muitos me perguntavam: como é que podemos ajudar, governador? Eu dizia: primeiro cuidem dos seus, que vocês vão estar me ajudando muito, dos seus colaboradores, dos seus clientes, aqueles que estão na sua rede, vocês ajudando serão muito importantes. E a Coca-Cola fez isso. Né? Quero dizer aqui que, né, como foi demonstrado, a gente observou, me apresentaram os dados certamente aqui, né, não tem tempo para mostrar tudo, mas muitas vidas foram impactadas nessa retomada de confiança, apoiadas também pela empresa. E entramos em campo para garantir que não houvesse outra decisão que não fosse retomar esta fábrica aqui em Porto Alegre. E eu agradeço que renovem essa confiança no Rio Grande do Sul. Né? O Estado faz a sua parte, a gente tem aqui o Fundopem recupera, né? Acho que os nossos empreendedores locais sabem, o Fundopem é um mecanismo de incentivo do Estado que faz o empreendedor fluir ao longo do tempo de um crédito presumido para recuperar aquele investimento que fez nos seus ativos, sobre o ICMS que é incrementado. Só que, nesse caso, não era um ICMS a ser incrementado, porque era sobre reativar, para manter, na verdade, né, e voltar a ter uma produção. Então, tinha que ser feito um ajuste na política de incentivo para que a gente pudesse fazer esse alcance, e alcançamos também aqui, foi aprovado recentemente, em abril, o Fundopem recupera também aqui da Coca-Cola, e ela vai ter a fruição desse incentivo aí até 2031 para poder recuperar, né, parte do investimento que fez, renovando essa confiança aqui no Rio Grande do Sul. Então, somos muito gratos por não terem titubeado, por não terem pensado outro caminho que não fosse de restabelecer. Confiança, eu sempre digo que é caminho de mão dupla, né? O Estado se movimenta aqui para, a partir desses mecanismos, incentivar e estimular que confiem no Estado e confiem na companhia, e vocês confiam de volta no Rio Grande, e a gente quer também saudar que, além de restabelecerem esta unidade, anunciaram também, né, a perspectiva de investimentos ao longo dos próximos anos aqui no Rio Grande do Sul, em qualificação de redes de distribuição e outras plantas que tem por aqui. Então, essa confiança no Rio Grande, ela tem um impacto por si só no empreendimento,
mas ela tem também um impacto de autoestima, de confiança, para talvez quem nem seja ligado a essa cadeia produtiva, mas que ao assistir perceber, né, que estão retomando, estão apostando, estão confiando, também se entusiasmam, se estimulam e investem aqui no Rio Grande do Sul. Nessa rede de colaboração, os municípios, né, o Estado, o apoio do governo federal, que nós agradecemos, faz a diferença, mas sem sombra de dúvida é do espírito empreendedor, né, do setor privado que a coisa se movimenta. E eu sei que tem aqui muitos colaboradores e clientes também que estão aqui, também foram afetados, também foram impactados, e é esse espírito gaúcho que me deixa especialmente orgulhoso. Ser governador do meu estado é algo que me honra muito, tenho dito. Mas ser governador do Rio Grande do Sul é algo que me envaidece, né? Porque nosso povo gostou a sua coragem, a sua capacidade. Parabéns e muito obrigado a todos. Primeiro, o Eduardo está muito afinado, hein? Pronto para fazer a... Bom, primeiro, bom dia a todos. Presidente Alckmin, bem-vindo, dona Lu, mais uma vez, a nossa Porto Alegre. O senhor que começou como vereador, prefeito daquela querida cidade Pindamonhangaba, e hoje é presidente do Brasil. Tá? Obrigado pela parceria lá com a frente com o prefeito, temos nós temos juntos. Tá? Então, obrigado, Eduardo, a sua equipe, a Luciana e o Eduardo, a nossa equipe de governo técnico também, mas especialmente eu quero cumprimentar vocês, Eduardo, na figura de quem reconstruiu os operários, os parceiros, tá? Porque foi feliz na tua fala. A enchente levou tudo de milhares de pessoas, de milhares de gaúchos, mas a enchente não levou a esperança de reconstruir essa cidade, esse estado. Nós estamos juntos. Eu posso dizer que sou um prefeito cascadura, fui vice-prefeito, prefeito reeleito, passei momentos difíceis, muitos momentos, mas nunca fui tão testado nesse momento das enchentes. E só tinha um caminho, união de esforços, governos locais, governo estadual, governo federal, sociedade, voluntariado. E essa semana é um simbolismo enorme. No dia 3, a água invadiu Porto Alegre, 30% do seu território. E nós estamos na semana da solidariedade, na semana da superação. E ter a reinauguração de uma fábrica moderna, que tem aqui mais de 1.400 funcionários. A melhor inclusão social do país é gerar oportunidade. Então, quando se reabre ou abre, você está gerando oportunidade. E nós damos muito valor a isso, ao empreendedorismo. Então, tenha certeza que nós estamos juntos verdadeiramente, reconstruindo aqui a nossa proteção de cheias, para dar segurança aos investidores, a quem mora aqui também. Isso não se faz da noite para o dia, mas posso dizer que a cidade hoje está muito mais preparada do que estava antes. Infelizmente, governador, a gente ouviu na Holanda de um país milenar das cheias, que tem o seu primeiro dique há 1000 anos atrás, e que as maiores obras também nasceram depois das tragédias. Então, as tragédias nos traz dores, nos traz perdas, mas nos traz a capacidade de fazer mais e fazer melhor. Então, um grande abraço a vocês todos, mas especialmente a quem trabalha, quem produz, quem levanta cedo e quem opera essa fábrica. E estou aqui com o DEMAI para dizer que nós vamos enfrentar junto em torno aqui da drenagem urbana. Né? Nós estamos já, tomamos providência, vamos avançar muito e vamos conversar sobre isso. Saúde e paz, um abraço a todos. Tá? Hoje na reinauguração da FEMSA Coca-Cola, hoje aqui o grande destaque é a presença do governador Eduardo Leite, a diretoria da FEMSA do Brasil e da América Latina, e também o grande destaque é o secretário Hernani Polo. Secretário, o senhor tem aqui um dedo aqui, o senhor tem aqui noites pensando como reerguer esse empreendimento, um empreendimento que gera emprego, renda, tributo para o Estado, que traz muita cidadania, não é isso? Sem dúvida, é um momento muito marcante, um momento que ele demonstra a capacidade de resiliência, de reconstrução aqui do nosso estado. E a Coca-Cola, a FEMSA, ela foi uma empresa muito atingida, né? Parou todas as suas atividades aqui nesse grande complexo em função das enchentes, e desde o primeiro momento nós estivemos juntos apoiando, né, o poder público estadual, por determinação do governador Eduardo Leite, junto com o prefeito Melo, a prefeitura de Porto Alegre, fazendo uma grande ação entre as esferas
do governo estadual, governo municipal, governo federal, e hoje nós estamos aqui celebrando, né? Celebrando muito mais do que a reconstrução de uma indústria mais moderna, né? A mais moderna porque tudo foi refeito, tudo foi reconstruído com equipamentos com mais tecnologia, portanto aquela tragédia ela gerou naturalmente um impacto muito significativo, né, com marcas muito profundas aqui em toda a economia gaúcha, mas a Coca-Cola FEMSA dá esse exemplo de que aquele momento gerou uma oportunidade. Foram mais de 800 milhões de investimentos aqui nesse complexo, tornando, né, uma das plantas mais modernas da Coca-Cola do mundo. Então isso vai aumentar mais produtividade, mais eficiência e o fundamental, a manutenção dos empregos que são gerados aqui, que são muito importantes para a nossa economia. Então queremos cumprimentar a direção da Coca-Cola, né, também destacar esse trabalho do governador Eduardo Leite, junto com o vice-governador Gabriel Souza, no Plano Rio Grande, na reconstrução do estado que está acontecendo, né, em várias frentes. Isso é fundamental para que a nossa economia possa retomar e possamos construir aí um futuro, um estado que todos nós desejamos. Bom, continuamos aqui com o secretário de Desenvolvimento Econômico, Hernani Polo. Podemos dizer, sem exagero, assim como o Fênix ressurgiu das cinzas, a Coca-Cola, a FEMSA, ressurgiu da água, não é isso, secretário? Sem dúvida, porque nós acompanhamos aqui, né? Foi uma situação muito dramática que a empresa viveu naqueles momentos, paralisando toda a sua atividade, e isso trouxe naturalmente a necessidade de grandes investimentos que foram feitos aqui. O Estado, o governo, através do Fundo PEN Recupera, também é um projeto enquadrado, aprovado no Fundo PEN Recupera, todos esses investimentos. Então o Estado também auxiliando, apoiando a reconstrução das empresas de vários setores, a exemplo aqui da Coca-Cola, né, que o Fundo PEN Recupera, né, aprovou o projeto de investimentos, outras dezenas de projetos também aprovados aqui para que no Rio Grande do Sul, né, em várias áreas e segmentos, para que a gente também possa, trabalhando conjuntamente, de mãos dadas, recuperar, reconstruir o Rio Grande e projetar aí um futuro, né, com muito otimismo, com muita animação. É o que nós estamos fazendo pelo nosso estado para que possamos seguir crescendo, se desenvolvendo e gerando emprego e renda a toda a população gaúcha. Obrigado ao trabalho incansável do governador Eduardo Leite, do seu trabalho e de toda a equipe. Muito obrigado. Acontece de novo, o que você vai fazer? Eu perguntei para o cliente. E ele respondeu uma coisa que não vou esquecer nunca. Ele falou para mim: se acontece de novo, eu limpo de novo e reconstruyo de novo. Porque esse é o espírito gaúcho. Se acontece de novo, limpo de novo e construyo de novo, porque esse é o espírito gaúcho. Tem outro cliente que é um prédio de 3 andares, embaixo é um mercadinho, supermercado, acima ele mora, no segundo andar. Ele, quando começou a enchente, ele começou a subir as coisas que ele podia resgatar para o segundo andar. Quando terminou, ele descobriu que não iria ser suficiente colocar no segundo andar. E aí começou a tentar subir o mais possível no terceiro andar. E ele falou para mim: a água pode levar tudo que está aqui, pode levar toda a mercadoria e todos os equipamentos, mas ele não pode levar o espírito gaúcho. E foi aí, nesse espírito gaúcho, que nós estamos inspirados, e foi aí que nós tomamos força com o nosso time para voltar e para voltar mais fortes. Eu quero agradecer hoje a todos vocês por estar aqui conosco comemorando esta baita volta che. E eu quero agradecer todas as pessoas que acompanharam a gente nesta jornada. Sejam todos bem-vindos. Ótimo evento para todos nós. Obrigado.